Prezados amigos da União Espírita Cristã e prezados internautas da Rede Amigo Espírita, boa noite. Hoje nós vamos tentar falar um pouquinho sobre um tema. Mediunidade é doença? Por que nós estamos trazendo esse tema que é, de certa forma, recorrente? Agora mesmo, há poucos dias, nós estávamos fazendo um seminário e, mais uma vez, essa pergunta veio. Ela não veio exatamente dessa forma, mas vem de outra forma, com a mesma significação. Por que as pessoas acham que a mediunidade seria doença? Com muita frequência, nas casas espíritas, de modo geral, todas elas hoje têm uma tarefa chamada atendimento fraterno. Com muita frequência chegam pessoas com ansiedade, depressão, uns transtornos emocionais, e alguém já disse para essa pessoa: olha, dá uma olhada, isso deve ser mediunidade. Então essa pessoa vem com essa questão, né, já mais ou menos pronta. Ora, se você acha que uma pessoa tem mediunidade, ela dá alguns traços nos relatos dela de que ela tem uma sensibilidade mais acentuada e poderíamos dizer que ela é médium. E você diz que ela está com depressão ou ansiedade, que são os sintomas mais comuns hoje, porque ela é médium, com a dedução lógica. Então, mediunidade é doença. E o que eu faço para me livrar dessa doença? Mas mediunidade não é doença. Então, para não ficarmos aqui apenas fazendo a nossa argumentação, vamos buscar aqui autoridade nesse livro. É o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nós temos um capítulo aqui, é o de número 28. O item 221 tem a seguinte pergunta que Kardec fez: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer? Ou de um estado simplesmente anômalo? Aí os espíritos responderam de uma maneira muito breve: anômalo às vezes, porém não patológico. Há médiuns de saúde robusta. Os doentes o são por outras causas. Então, o que eles... Porque primeiro vamos parar a pergunta. Por que Kardec perguntou isso? Porque já desde o tempo de Kardec havia essa questão. Será que mediunidade é doença? Já que o médium sente coisas que os outros não sentem, vê o que outros não veem, ouve o que outros não ouvem. Tem uma série de coisas estranhas, diferentes. Será que isso é doença? E muitas vezes o próprio médium, quando ele tem a chamada eclosão da mediunidade, no momento qualquer eclode a mediunidade, vem à tona a mediunidade, ele passa a viver uns tantos sintomas, umas coisas estranhas, ele próprio pode suspeitar disso. Será que eu estou ficando louco? O que está acontecendo comigo? Então, a pergunta é completamente pertinente. Tanto foi a época de Kardec, como continua hoje sendo pertinente. Então, a nossa conversa de hoje vai ser sobre isso. Nós vamos trocar algumas ideias com você, né? Vamos ponderar algumas coisas sobre essa questão. Mediunidade é doença? Então, Kardec perguntou isso. Mas perguntou também o seguinte: é doença ou é apenas um estado anômalo? O anômalo aqui, ele tem vários significados. Dentro do contexto da pergunta, Kardec não perguntaria se era uma anormalidade, onde seria anormal no sentido de
doentio mesmo. Não faria nem sentido ele perguntar isso. Então ele está perguntando assim, traduzindo por um outro modo de pensar, é como se ele perguntasse assim, a mediunidade é doença? Ou é simplesmente um estado diferenciado do normal, não muito comum? Foi nesse sentido que Kardec colocou a pergunta. Os espíritos disseram o seguinte, anômalo às vezes. Então eles disseram o seguinte, fora do comum, fora da rotina, sim, muitas vezes é. Afinal, uma pessoa sentiu o que os outros não sentem, como já falamos, ver o que os outros não veem. Uma pessoa que sente impulsos de psicografar, e ao psicografar ideias que ela mesma desconhece. Uma outra pessoa pode fazer a chamada psicofonia, entrar numa sintonia com o espírito e, através dele, uma entidade falar de coisas que não são habituais da pessoa. Uma pessoa pode ter um fenômeno perto dela que começa a causar estranheza, objetos que levitam, que caem sem razão de ser dentro de casa, todos os cuidados, todas as análises, antes de achar que é coisa extraordinária, e depois se conclui, não, realmente tem alguma coisa estranha. Tenho certeza, eu quando fui dormir coloquei esse livro aqui na minha cabeceira. Não houve nada durante a noite e pela manhã o livro estava no chão. Coloquei novamente na cabeceira e novamente pela manhã ele estava no chão. Isso aconteceu várias vezes com a Ana Prado. Era uma médium. Ora, uma vez, deve ter sido, eu esbarrei e tal. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, vai repetindo. A uma hora a pessoa diz, não, pera lá, tem alguma coisa. É um fenômeno estranho. Anormal, no sentido de que isso não acontece todo dia e muito menos não acontece com a maioria das pessoas. Então, os espíritos concordaram. O fenômeno, ou a mediunidade, a faculdade mediúnica, pode ser caracterizada como um estado fora da rotina. E isso é verdade. Kardec, quando foi conceituar, numa outra parte do mesmo livro dos médiuns, a mediunidade, ele diz que ela é uma faculdade humana. Ora, se ela é uma faculdade humana, então ela é presente na humanidade de um modo geral. Em todas as épocas ela sempre existiu e vai continuar existindo. Ou seja, ela é uma faculdade como a inteligência e outras tantas faculdades que o ser humano tem. E do mesmo jeito que nós vamos ter um indivíduo que tem uma inteligência muito pronunciada, nós temos um outro que tem uma inteligência muito rudimentar. Da mesma maneira, ele percebeu que na mediunidade também é assim. Todos nós podemos sofrer a influência do mundo espiritual. Todos. Essa foi uma verdade incrível que a doutrina nos trouxe. O materialista acredita que só existe matéria. Tudo que nós temos aqui é a realidade. Morreu, há uma desintegração, o corpo se desintegra, aquilo que nós chamamos de consciência ou qualquer coisa do tipo, mente, se desintegra junto com o corpo, porque, na verdade, a mente é apenas um produto do cérebro. Isso é o materialista. O espiritualista acredita que ele sobrevive, que há uma sobrevivência de uma coisa chamada alma. Mas essa crença, muitas vezes, é muito imprecisa, a ponto, das vezes, da pessoa dizer o seguinte, o dia que eu morrer, a minha alma vai para tal lugar. Quando a pessoa coloca uma frase dessa, ela está dizendo o seguinte, a essência é meu corpo. O dia que eu morrer,
A minha alma vai. Então, a minha alma é uma coisa assim que eu não sei direito o que é. É imprecisa. Já a doutrina espírita não faz assim. Nós, espíritas, quando estamos bem conscientes do que é o espiritismo, nós falamos de forma diferente. O dia que meu corpo morrer, eu vou. Porque nós temos consciência de que nós somos um espírito, ou uma alma, se preferirmos, e utilizamos um corpo físico por um determinado tempo. Ele é uma ferramenta também para nós. Então, é uma crença muito mais definida nesse sentido. Uma outra coisa importante que a doutrina nos trouxe foi a informação de que quando o nosso corpo morre, nós não vamos para um lugar definido chamado céu, inferno, purgatório. Nós vamos simplesmente para uma outra dimensão da vida. Então, a doutrina espírita nos esclarece que quando lá na Bíblia, no Velho Testamento, em algum momento, há uma afirmativa de que só existe uma vida, aquilo está correto. Só existe uma vida. Desde que fomos criados, Deus sabe quando, só Ele é que sabe realmente, em que momento. Desde que fomos criados, nós estamos na vida. Do lado de cá ou do lado de lá, sempre vida. Então, é vida. O que nós chamamos de morte é apenas uma mudança, uma transformação. Nós pegamos uma veste, quando nós voltamos para uma encarnação, e pela morte, nós devolvemos essa veste à natureza, mas nós, como espíritos, prosseguimos. E isso trouxe uma série de explicações importantes, porque a partir daí nós começamos a entender que a vida, efetivamente, ela se realiza em dois planos. Do lado de cá, que a gente chama chamados encarnados, e do lado de lá, chamados desencarnados. E mais, uma outra coisa importante que nós aprendemos é que não precisamos morrer ou desencarnar para irmos para esse outro lugar. Basta à noite, quando geralmente é assim, quando adormecemos, pelo sono nós deixamos o nosso corpo e vamos para esse outro tipo de dimensão. O que nós temos palidamente ideia do que seja essa outra dimensão é aquilo que os sonhos nos revelam. E também aí nós vamos ver que tem pessoas que têm sonhos muito mais ricos, são os chamados sonhos inteligentes, que é tratado lá no livro dos Espíritos, onde Kardec trata disso num capítulo da emancipação da alma. E a maioria de nós tem tanto despreparo para lidar com o mundo espiritual, tanta ignorância, tanta ainda inconsciência, que os nossos sonhos não são inteligentes. É uma mistura de coisas, mas o nosso tema de hoje não é falar sobre isso. Só que Kardec descobriu mais, que existem pessoas que não precisam dormir para entrar, de uma certa forma, numa relação com esse chamado mundo espiritual. E ele percebeu que a ação dos espíritos desencarnados sobre os encarnados é maior do que a gente supõe. Isso está lá numa questão que é a de número 459 do Livro dos Espíritos. Só que essa ação dos espíritos desencarnados sobre nós, ela é muito sutil. Ela se dá de forma muito sutil na maioria dos encarnados. Ela se dá através de um processo que poderíamos chamar de inspiração. Volta e meia, a gente consegue entrar numa sintonia mais acentuada com alguma entidade ou
algum amigo, ou que seja lá o que for do mundo espiritual, e recebemos uma interferência na nossa mente. Mas ela é muito sutil, a gente sempre acha que não existe nada, que tudo é da nossa mente. Mas essa influência, essa possibilidade existe. Então, Kardec diz que a mediunidade, no sentido amplo, genérico, né, ela é comum a todo ser humano. Uma vez que é da lei da natureza a existência de dois planos, isso agora, para nós espíritas, é uma lei da natureza, a existência da vida no nosso plano e a existência nesses outros planos, na verdade, são os planos espirituais. A partir da hora que isso para nós é uma lei da natureza, estar em contato de alguma maneira com esse outro plano não tem nada de anormal, nada de milagroso. Passa a ser uma coisa normal. A maioria da humanidade ignora isso, e todas as vezes que existem relatos ligados a essas interferências, há uma tendência das pessoas acharem que isso é sobrenatural, acima da natureza. Ora, acima da natureza não existe nada, segundo Kardec. Tudo o que acontece está dentro da natureza. Muitas vezes o que acontece, nós ignoramos, não sabemos explicar. Então a gente diz, isso é um milagre, isso é uma coisa sobrenatural. A partir da hora que você estuda, conhece, e principalmente se são fenômenos que parecem muito estranhos, mas começam a se repetir muito, com muita habitualidade, você vai percebendo que aquilo não é sobrenatural. Você pode não saber explicar, não conhecer a lei da natureza, ou mais de uma dessas leis que estão por trás daquele fenômeno. Mas você já sabe, não é sobrenatural. Então, o que acontece? Kardec vai se debruçar sobre uma faculdade humana chamada mediunidade e perceber que o ser humano pode sofrer essa influência, pode captar de alguma forma essa realidade do outro lado, só que alguns conseguem fazer isso de uma maneira mais pronunciada, o que para alguns pode ser um fenômeno raríssimo de acontecer, como aquele outro ocorre habitualmente, com muita frequência. Daí Kardec, então, concluir o seguinte, que o médium propriamente, já que a mediunidade é uma coisa geral, todos somos médiums num grau qualquer, existe um número realmente reduzido dentro da sociedade de pessoas que têm essa faculdade num grau mais alto, mais elevado, diferenciado realmente. Por isso a questão do anômalo que ele colocou aqui. Anormal, fora da rotina. Acontece isso com um número limitado de pessoas. É um número bem menor. E ele diz que só vai chamar de médium, propriamente, um indivíduo que está nessa categoria aí, o que tem esse fenômeno de forma mais acentuada. Quais seriam, habitualmente, esses fenômenos? O fenômeno mais comum desses médiums é relatar que tem sensações que outros não têm. Eles sentem alguma coisa, às vezes não sabem definir o que é, mas sentem de uma forma mais acentuada. Existem médiums, por exemplo, que eles entram no mesmo ambiente que todas as outras pessoas. Um bar, sei lá, uma boate, coisa do tipo. De repente sai de lá vomitando. Tem um mal-estar, uma coisa, e não consegue ficar lá. As pessoas acham aquilo profundamente estranho. Ele próprio também vai achar, ele não sabe o que é, o que está acontecendo. Tem pessoas que estão dentro de casa e, de repente, tem uma sensação que estão acompanhadas.
elas chegam a olhar para trás ou para o lado, uai, sei lá, parece que tem alguém aqui do meu lado. Dependendo dessas sensações, a pessoa fica assustada. Algumas crianças, ao terem essas sensações, saem correndo, pedindo pelo amor de Deus para dormir no meio dos pais. Né? Então, são essas possibilidades assim mais comuns. Mas tem pessoas que veem os espíritos. Não tem uma sensação vaga, não. Eles veem com clareza o espírito. Outras, além de ver, ouvem os espíritos. E às vezes, quando eles ainda nem sabem do que se trata, eles costumam conversar pensando que se trata de um encarnado e chegam quase a se iludir, porque aquilo que seria uma imagem, né, é um ser realmente inteligente, conversa. Então existe a vidência, existe a audiência, ouvir, ver. Tem outros que não veem, não ouvem, mas sentem impulso de escrever. O transe, nesse caso, é feito numa área motora e é a chamada psicografia. Outros podem fazer um transe e sentir um impulso de falar, é a psicofonia, e assim por diante. Então, Kardec diz, só vamos chamar de médiuns, propriamente, essas pessoas. Então, passa a ser um caso anômalo. Anormal no sentido de fora do habitual. Um número limitado de pessoas. Esperamos que tenham ficado bastante claros sobre essa questão. Mas daí os espíritos dizem o seguinte, anômalo às vezes, porém não patológico. Então eles não concordam que isso que é anômalo seja doença. Não, patológico não, doença não. Isso não é doença. Faz parte da natureza humana, querendo dizer com isso que no futuro, mais adiante, a mediunidade, que é quase ainda nesse nível uma exceção, ela vai crescendo como faculdade do ser humano até uma hora em que a generalidade das pessoas vai ser de ter esse contato mais acentuado. Por enquanto, não. Portanto, entrar em sintonia com o mundo espiritual, uma vez que é uma realidade, não é uma fantasia da mente da pessoa, não é uma invenção, não é uma alucinação. Existem muitas pessoas que pensam que seja isso. Você vai precisar, se você tem essas dúvidas, de estudar bastante, até concluir se é ou não. Mas depois que você estudar bastante, você vai ver que existem, sim, alucinações, existem ilusões, existem interpretações errôneas, existem tudo, mas existe também realidade. Se a mediunidade fosse uma fantasia, vocês acham que o da doutrina espírita teria milhões de adeptos? São todos imbecis? Por que pessoas que têm critério e inteligência para serem profissionais brilhantes nas mais diversas áreas, por que eles se tornam imbecis quando se trata desse assunto e acreditam em coisas miraculosas ou coisas extravagantes, estapafúrdias ou coisa do tipo? Então, na verdade, a mediunidade é uma realidade. Agora, precisa separar, porque as pessoas, por ignorância, fazem confusões. Nós vamos conversar mais um pouco sobre isso. Então, os espíritos dizem que a mediunidade não é doença. É uma faculdade humana. É a mesma coisa que você perguntar que um cara que é muito inteligente, se inteligência é doença. Claro que não. Inteligência não é doença. Mas o indivíduo pode usar a inteligência dele para fazer coisas tão negativas, tão prejudiciais, que você chega a duvidar. Nossa Senhora, coisa horrorosa. O camarada é muito inteligente, mas olha que coisa que ele fez.
Ah, mas você separa a inteligência da ação do indivíduo. Uma coisa é a faculdade, a outra coisa é o que você faz com a faculdade. Você pode usar a inteligência para o bem ou para o mal. Você pode ter uma faca na sua cozinha, ou uma dona de casa pode ter uma faca na cozinha, que ela usa a vida inteira, aquela faca, só para coisas positivas. A família se beneficia quanto daquela ferramenta que ela usa zelosamente para produzir pratos, né, guloseimas e coisas tais. Agora, se alguém pega uma faca, essa mesma faca, e agride alguém e pode até matar, você vai botar a culpa na faca? Não tem nada a ver. Isso é tão óbvio, mas parece que não é óbvio quando se trata de mediunidade, por incrível que pareça. As pessoas confundem as coisas. Então, a gente precisa estar falando. Precisa pegar o texto e analisar, porque nem todos enxergam rapidamente isso. Porque às vezes o viés errado está na mente do sujeito. Ele acha que se alguém vê espírito, é doido. Ora, então todo mundo que falar que está vendo o que outros não vê é louco. E ele vai encontrar alguma pessoa perturbada dentro de um sanatório, às vezes, que relata isso. E ela realmente é extravagante. Aí aquilo parece atestado. Não, toda pessoa que falar que está vendo coisa é louco. E eu conheço aí uns caras que têm uns delírios, umas coisas. Tem. Mas você tem que separar as coisas. Se o médium pode ver um espírito, você vai dizer que ele é louco? Ou que ele é esquizofrênico? Só por isso? Então o Chico era louco? Esquizofrênico? Divaldo, que diz o tempo todo, vê e ouve os espíritos, é doido? É esquizofrênico? Qualquer pessoa de bom senso, quando vai analisando corretamente, sem preconceito, vai separando uma coisa da outra. Então os espíritos dizem categoricamente, não é doença. Então por que tem médiuns doentes? Ah, sim, médiuns doentes. É porque eles estão num processo obsessivo. E o que é obsessão? O indivíduo pode ter uma obsessão, que nós chamamos heteroobsessão, ela vem de fora para dentro. Mas ela sempre vai ter que ter respaldo no próprio indivíduo. É o indivíduo que abre a possibilidade de ser ou não influenciado por determinado espírito. Mas você pode ter um indivíduo que tem só a auto-obsessão. A heteroobsessão sempre vai ter a auto-obsessão presente. Nós precisamos estar desarmonizados de alguma forma internamente, seja por um conflito, seja por uma culpa, seja por uma coisa qualquer dentro de nós, um orgulho excessivo, uma vaidade excessiva, alguma coisa que nos coloca em sintonia com espíritos desequilibrados que podem se aproveitar. Então, uma auto-obsessão, às vezes uma fixação, uma pessoa tem uma perda, vou dar só um exemplo, porque tem tantos. A pessoa tem uma perda afetiva e ela não se conforma. Aquela pessoa era a pessoa da vida dela, ela teve essa perda, ela nunca mais se recupera, nunca mais se conforma, entra num processo de rebeldia, de não aceitação, daí a pouco está numa depressão. Ela poderá ter essa depressão sem nenhuma presença de espíritos, ela própria, só auto-obsessão. Mas ela pode, em função desse estado, atrair espíritos.
E aí nós temos uma combinação da auto-obsessão com a hetero-obsessão, obsessão que vem de fora. Aí essa pessoa começa a relatar o que está acontecendo com ela, tem essa presença, ela começa a dizer que de vez em quando sente umas coisas esquisitas, não sei o quê, vai relatando. Alguém resolve dizer assim, você tem isso porque você é médium. Olha que erro grave. Então que se eu não tivesse essa tal de mediunidade, eu não estava doente. Ela não consegue fazer uma relação de causa e efeito. Foi a perda afetiva, a não aceitação. Ficar remoendo isso meses e anos, até haver um desgaste, adoecer em função disso, e alguém vem dizer, não, você tem isso porque você é médium. Olha, então tira esse negócio de mim. Os espíritos não concordaram. Mediunidade não é doença. Se fosse doença, tem que ser tratado. Se a mediunidade é doença, você tem que ir no médico para se curar de uma doença chamada mediunidade. Eu vim aqui, doutor, para me tratar porque eu tenho uma doença chamada mediunidade. Isso não existe. Agora, você vai no médico, num psiquiatra, num psicólogo, num médico ainda aqui, clínico geral, talvez, para começar, vai a uma casa espírita, ou vai procurar um pastor da sua igreja, ou um padre da sua outra igreja, porque você está sentindo umas coisas estranhas, está atordoado, está com um distúrbio emocional muito forte, algumas coisas muito desagradáveis na sua mente. Então, isso é doença. Um vai chamar de depressão, o outro vai chamar de obsessão lá na casa espírita, um outro pode chamar até de intervenção demoníaca, cada um tem um modo de interpretar. Mas isso é doença. A obsessão é doença. A mediunidade nunca é doença. É isso que os espíritos falaram. E eles, para argumentar mais, dizem assim, há médiuns de saúde robusta. Ora, se mediunidade fosse doença, todo médium tem que ser doente. E por que você encontra médiuns que têm essas faculdades que falamos e eles têm saúde robusta? São completamente equilibrados na vida. Se tem algum desequilíbrio, é esse desequilíbrio que todos nós temos. Uma hora fica com raiva, outra hora... Coisas normais, mas uma pessoa assim. Já existem pesquisas, inclusive, há um pesquisador que fez um trabalho nesse sentido, mostrando que os médiuns, e esse pesquisador era da área da psiquiatria, mostrando que os médiuns espíritas têm mais equilíbrio emocional do que a média da população. Exatamente para ver, será que isso é verdade? Ou não? Então, há médiuns de saúde robusta. Os doentes o são por outras causas. Então, se o indivíduo denota que tem alguma mediunidade, efetivamente, mas ele fala de perturbações, há que se separar mediunidade e uma doença chamada obsessão. E volto a repetir, pode ser auto-obsessão, não tem interferência de espíritos. E pode ser uma hetero-obsessão, uma ação de fora. Pode ter as duas possibilidades. Isso sim, isso precisa ser tratado. E tanto o psiquiatra vai buscar ajudar, quanto um psicólogo vai buscar ajudar, quanto uma casa espírita vai procurar ajudar, quanto um padre caridoso vai tentar ajudar, com o que ele puder, quanto um pastor e assim por diante. Por quê? Porque é doença. A obsessão é doença. Com o nome que ela receber na medicina, é ansiedade, é toque, é pânico, o nome que houver. Então, amigos, precisamos fazer essa distinção. E aqui, uma
observação carinhosa com os nossos amigos que fazem atendimento fraterno. Não dá mais para agir como talvez no passado a gente ingenuamente fazia. Temos que entender que existe a mediunidade. A mediunidade tem algumas coisas que causam estranheza no início, a pessoa mesmo se assusta, a pessoa até acha que tem algo estranho com ela. Mas você tem que separar o que é natural do processo, e depois, com o conhecimento, naturalmente se estabiliza, e o que é obsessão. Isso é tão verdade que algumas dessas pessoas no passado eram recomendadas a irem para reuniões mediúnicas. Por quê? Porque se mediunidade é doença, você está confundindo obsessão com mediunidade, está chamando tudo a mesma coisa, simplificou, chamou tudo de mediunidade. Então, se mediunidade é doença, a reunião mediúnica é remédio. Graças a Deus, parece que o movimento acordou para isso. Já existe uma quantidade enorme de esclarecimentos sobre isso, de diversos estudiosos, mas sempre há que se fazer um novo apontamento, porque tem alguém que por algum motivo não teve essa informação. Mas já, de um modo geral, está se estabilizando esse entendimento. Quando uma pessoa chega no atendimento fraterno com queixas de ansiedade, depressão, a ansiedade, por exemplo, muito comum hoje, somente agora com o coronavírus, é a do pânico. Tem muitas pessoas com a chamada transtorno de pânico, né? Ou então a ansiedade generalizada, né? Algumas pessoas com depressão. Nós vamos ver pessoas, inclusive, com a bipolaridade, que elas alternam euforia e depressão. Uma série de distúrbios que, depois da pessoa buscar a medicina, provavelmente um médico da sua confiança, vai acabar chegando no psiquiatra. Um psiquiatra, muitas vezes, vai identificar a necessidade dessa pessoa ter uma ajuda psicológica. E muitas vezes essa pessoa vai acabar também ouvindo alguém dizer: por que você não procura uma casa espírita? E ela vai, então, em busca de socorro, uma busca extremamente legítima. Então, nos nossos atendimentos fraternos, muito comum a gente ter esse relato. Uma jovem até, agora está acontecendo isso. As pessoas mais confinadas dentro de casa, uma ameaça um tanto estranha, de um bichinho aí chamado Covid-19, e pessoas que já tinham alguma tendência para depressão ou para uma ansiedade, de repente passaram a ter exatamente o agente, né, que estimula isso, que foi essa situação que se estabeleceu. Então, infelizmente, tem crescido o número de pessoas buscando as casas espíritas, como também buscando os consultórios, com queixas relacionadas à ansiedade, depressão, muito comum. E nós, então, precisamos estar atentos, daí o objetivo da nossa fala hoje, estar atentos, porque vamos ser consultados por essas pessoas, né? Elas vão buscar a casa espírita, e não cair nessa simplificação de dizer: você tem isso porque você é médium. Não, separar uma coisa da outra, tá? Então, vamos voltar à resposta. Anômalo, quer dizer, o estado, a faculdade mediúnica pode ser um estado anômalo, de fora da rotina, mas não doença. Há médios de saúde robusta. Os doentes o são por outras causas. Esperamos, amigos, que esses apontamentos possam trazer um adequado esclarecimento
para as pessoas. E nós gostaríamos ainda de lembrar o seguinte, aplicando isso que está aqui, quantas vezes essa pessoa que chega na casa espírita, num atendimento fraterno bem feito, ela é ouvida, ela nunca vai ser aconselhada por qualquer atendente fraterno sério a abandonar seu tratamento psiquiátrico, a abandonar o seu tratamento psicológico, se já estiver fazendo. Nunca vai ser. O entendimento é de que essas terapias são complementares. Elas se complementam, se ajudam. Elas não são excludentes. Ou isso ou aquilo, não. Há situações da pessoa, às vezes, só com uma terapia espírita, né, com o consolo da doutrina, o estudo da doutrina, o uso da oração, o passe, tão importante, a água frutificada, mas principalmente o estudo, a pessoa se equilibra, é uma depressão leve que ela está sentindo por alguma perda, por alguma razão, ela está com algum distúrbio na área do que a gente chama ansiedade, a mente inquieta, né, uma inquietação, ela se tranquiliza, se estabiliza, pronto. Mas dá situações que a coisa não é tão simples. O próprio atendente fraterno vai sugerir sutilmente que ela busque mais um tanto. Por que não também um psicólogo da sua confiança, que possa ajudá-la a equacionar certos dilemas, certas coisas. Porque o atendimento fraterno não está aí para isso. Você não vai substituir nem médicos, nem psicólogos. Você vai fazer a parte da terapia ou oferecer o que a gente poderia chamar de terapêutica espírita. Né? Então, a pessoa pode precisar de algo mais. Esse psicólogo, por sua vez, dependendo do que ele observe e detecte, ele pode pedir a ajuda ou a contribuição de um psiquiatra. Então, hoje, há um entendimento natural sobre isso. Essa pessoa pode ter algum rudimento de mediunidade, sim, mas não é hora de você estar falando disso. E muito menos de estar cogitando de práticas mediúnicas. Dependendo do quadro, da situação, você vai recomendá-la a estudar a doutrina, para ter um embasamento doutrinário, e depois um estudo mais específico da mediunidade. Então, existem hoje várias alternativas. A Federação Espírita Brasileira, ela publica um trabalho muito bom, que a gente tem usado na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo há muitos anos, estamos sempre usando, que é o chamado MEP 1 e 2, Mediunidade, Estudo e Prática 1 e Mediunidade, Estudo e Prática 2. O que tem acontecido? No Mediunidade, Estudo e Prática 1, a pessoa vai tomar conhecimento do que é mediunidade, uma série de informações importantes, e vai tomar conhecimento de que ela é um espírito encarnado. Existe uma coisa chamada fenômeno anímico. Existe o fenômeno mediúnico, mas existe o fenômeno anímico, o fenômeno que ocorre com a alma do próprio indivíduo. A pessoa às vezes está numa tal ignorância natural das coisas que ela faz a maior confusão. Então ela vai organizando isso, vai estabilizando isso. E acreditem, uma boa parte das pessoas que fazem o MEP 1, que é a Mediunidade, Estudo e Prática 1, onde nós vamos tratar das questões anímicas, acabam percebendo que não é essa mediunidade que elas imaginavam. Muitas vezes ela está num distúrbio ocasionado por uma perda afetiva, uma perda financeira difícil de lidar com ela, uma perda de emprego e pouca perspectiva adiante, que dá muita angústia no ser humano. Quantas vezes aquela perturbação que a pessoa tem, ela
parando para analisar adequadamente, ela vê claramente de onde ela vem. Se estabilizar aquele quadro ali, Deus ajudar que ela consiga, estabiliza. Aquela perturbação desaparece. Então, aquela pessoa que inadvertidamente seria classificada como média, iria para uma reunião mediúnica, não vai mais. Vai para a reunião mediúnica a pessoa que realmente precisa ir, que tem um potencial anímico e um potencial mediúnico que vai ser necessariamente estudado. Quantas pessoas dizem: nossa, eu pensava que eu era médium. Nossa, essas coisas em mim me falaram, agora foi tão bom. Passei a entender, passei a saber o que é. Eu tinha um medo danado de espírito. Morria de medo de espírito. Agora não tem mais medo de espírito. Olha, é tão interessante. Então, primeiro, estudar. A recomendação para os médiuns é claríssima hoje. Todos os espíritos superiores sempre fizeram essa recomendação. E a doutrina está sempre colocando isso para todos nós. Então, a Federação Espírita Brasileira, as federativas estaduais, as casas espíritas que estudam a doutrina, todas batem no mesmo teclado. Antes de pensar em praticar a mediunidade, estudar a mediunidade e identificar. Será que você é médium mesmo? Isso, para você responder adequadamente, vai pedir estudo. E as casas espíritas, do modo geral, oferecem esses estudos. Ah, mas eu estou aqui num lugar onde eu não tenho acesso a uma casa espírita, estou aqui no interior. Tem as obras básicas. Comece com o Livro dos Espíritos, depois Livro dos Médiuns. Se a sua dúvida for tão grande com relação à mediunidade, que você fica numa ansiedade que não dá nem para ler direito o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, você já vai lá no Livro dos Médiuns, mas depois você vai perceber que para entender adequadamente, você vai precisar de um tempo. O ideal seria fazer da forma como Kardec colocou. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns é uma sequência. Aí você entende as questões filosóficas e as questões científicas ou experimentais. E o terceiro livro, que é o do consolo de todos nós, e que desde o primeiro momento que você entra numa casa espírita, todo atendente fraterno certamente lhe recomendará, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Independente da sua queixa, do que for. O Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tem até tido, não sei se é válido a gente, para encerrar, fazer essa sugestão. Na nossa casa, nós tomamos isso como um padrão. Temos uma quantidade razoável de Evangelho segundo o Espiritismo, de uma edição bem popular. Não fica oneroso para a Casa Espírita você ter isso. E toda pessoa que vem para o atendimento fraterno, a gente conversa, ouve bastante primeiro, para entender do que se trata, e depois procura saber se ela realmente tem interesse na doutrina, se ela tem, por exemplo, conhecimento já da doutrina, até onde tem, que livros ela tem, se não tem. Talvez ela já tenha. Mas é muito frequente a pessoa não ter nada. E aí a gente sempre, gentilmente, doa um evangelho segundo o Espiritismo para essa pessoa. Independente da classe social, independente de qualquer coisa. Passou a ser um protocolo nosso. Na nossa casa é assim. Por quê? Porque a pessoa está angustiada. Quando ela sai com aquele livrinho debaixo do braço, é como se ela saísse com algum conforto. Na hora do maior desespero, lá pela madrugada, sei lá que hora que ela vai ter algum desconforto, ela tem ali uma âncora, ela tem ali onde se ancorar. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para entender o que se passa com a mediunidade, não basta o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho vai falar para o coração, vai consolar.
mas ela vai precisar estudar. Emmanuel disse que o médium precisa estudar muito. Que Deus nos abençoe e uma boa noite para todos.